Eu quero falar algo aqui pra você e pro Matheus. O Vasco tem ido bem. Embalou uma sequência de vitória muito boa. E agora tem o Felipe Coutinho. Qual o campeonato do Vasco daqui em diante? Primeiro, Matheus. Eu acredito que, assim, o Vasco vem bem, tá numa boa atuada, mas assim, é sempre você ficar de olho aberto, porque amanhã o Vasco pode perder 2 partidas seguidas. Cara, o Vasco vem numa situação, tô falando assim, de coração mesmo, o Vasco vem numa situação assim, dos últimos 10 anos, vamos dizer assim, que é só brigar pra não cair, quando não cai. Não tô falando no zero, não, falando na realidade. Então, assim, você perde 2 partidas seguidas, o torcedor já fica desconfiado de novo, tem uma pressão muito forte política. Eu acredito que o Vasco não vai brigar pra não cair esse ano, mas eu também não acredito que o Vasco vai brigar por Libertadores, não. Acho que eu acredito que na cabeça do Pedrinho, da diretoria do Vasco hoje, né, sem a 777, a tendência é o Vasco tentar terminar entre os 10 primeiros. E eu tô nessa faixa aí. Acredito que o Vasco fica entre ele 8º e 12º lugar. Não acredito que o Vasco vai sofrer tanto pra cair, mas também não acredito que o Vasco vai dar uma disparada. Nossa, o Vasco disparou pra brigar pelo Libertadores. Acredito que não. Acho que pra mim é entre 8º, 9º, 10º, 11º por aí. Lucas. Mano, eu acho que o Vasco fica no meio de tabela, pô. Acima de 10º. Acho que o Vasco fica. Acho que o Vasco fica acima de 10º. Porque, assim, vai vir Lex Teixeira, Souza e Felipe Coutinho. 3 ancião, né, irmão? Eles estão montando uma igreja lá, Assembleia de Deus de... Os caras só de 90 anos, Assembleia de Deus... Não, tá montando uma igreja, porque, porra, só maluco velho, tá igual o time do Fluminense. O Vasco tá pegando a receita do Fluminense, tem que se preocupar aí, Vasco. Tem que se preocupar com essa receita do Fluminense. Mas, eu acho que o Vasco, ele não briga por rebaixamento não, mano. Esse Rafael Paiva ganhou muito estudioso, muito estudioso. Ele é muito estudioso. Tá ligado? Só que o Vasco tem um problema muito sério, tá? O Vasco não tem zagueiro. E o Vasco vai sofrer com isso, tá? Nossa, eu não sei como é que você gosta do Michael, cara. Se não contratar, vai sofrer com isso. E vou falar mais. O Vasco precisa ser revendido também. Porque o Vasco só vai manter esse ano. Se o Vasco não for revendido, ano que vem volta pra brigar por rebaixamento. O Vasco, se não for revendido, volta a brigar por rebaixamento. Cara, é duro mesmo, é duro. A realidade é dura, cara. Os caras estão empolgados com a contratação de Coutinho. Tá empolgado que conseguiu 3 vitórias aí. Mas quando a realidade bater na porta e começar a dever salário... novamente, começar a faltar água, rato em São Januário, essas coisas baratas, vai começar a voltar a brigar por rebaixamento. Então é o seguinte, Pedrinho, já começa a vender a SAF. Começa a jogar no LX, botar no Mercado Livre, alguma coisa. O pessoal precisa comprar o Vasco, tô falando sério. Mano, eu acho que o Pedrinho, ele, no associativo, não vai ter a mesma força que a gente esperava. Tá uma situação muito louca. O Vasco, as vitórias estão mascarando o que acontece na administração. Eu vou ser bem sincero pra você. Se eu sou jogador, vou chegar uma proposta do Vasco, eu não iria. Os caras que estão indo pro Vasco, igual o Souza foi anunciado, é porque tem gratidão ao Vasco. Alex Teixeira. Porque pensa só, Lucas, vai chegar uma proposta pra você, quem é o presidente? O presidente é o Pedrinho. E quem é o dono do time? O dono é um tal de 777 que foi afastado pela justiça. Exatamente. Porra, isso não vai te gerar nenhum... Caramba, vou pra esse time como? Não sei se o Pedrinho vai me pagar, se vai ser 777, com quem eu negocio. Cara, qualquer momento a 777 pode tomar de volta, pô. Já parou pra pensar nisso? Essa liminar tá sendo baseada aí do TJ aqui do Rio. Qual o embasamento que essa liminar tem? Você pode derrubar a qualquer hora. O Vasco, ele vive uma confusão. Só que as vitórias estão mascarando. As vitórias estão dando a entender que o Vasco está num bom caminho. Que pra mim, foi o que o Lucas falou, é ilusório. O Vasco precisa primeiro se organizar. O que o Vasco tem feito é legal porque dentro de campo consegue as vitórias e afasta o perigo do Z4. Quando você tá no Z4, nada acontece. Igual o Fluminense aí. O Fluminense até adiou a festa deles de todo ano corre em Laranjeira. Por quê? Tá no Z4. Primeiro iniciativa, primeira medida é sair do Z4. O Vasco fez isso, legal. Agora o que o Vasco tem que fazer é se organizar. Porque enquanto continuar nesse litígio, não vai atrair bons jogadores. Eu volto a frisar isso aqui. Trouxe Coutinho e Souza pela identificação. Mas quer montar um time legal, competitivo pro ano que vem, tem que se organizar primeiramente, pô. E o Vascaíno, o torcedor do Vasco, acho que é o torcedor mais iludido que tem. Sim. Mais que o do Cruzeiro. Porque eles começam a ganhar, já fala que vai disputar G6, disputar título. Pô, não é assim. O Vasco está se reforçando para não brigar para cair. Exatamente. Legal. Essa é a competição do Vasco. Copa do Brasil pode ir longe, com dignidade, ganhar mais dinheiro. Mas não é time também para ganhar o título. E aí, o que o Vasco tem que se preocupar? Em montar um time legal para ano que vem não passar aperto. Cara, ó, teve um jogador aqui, ó. Von Bergar. Andrés Von Bergar. Não sei se é assim que fala.
chegaria na madrugada de segunda-feira no aeroporto do Galeão. Inclusive, já tinha comprado sua passagem para selar seu acordo com o Vasco. Isso tá no Net Vasco. Ele dá onde, esse maluco? Não sei. Mas o São Lourenço, onde ele teve uma boa temporada em 2022-2023, atravessou o negócio e o atacante desistiu de vir para o Gigante da Colina. Um dos fatores que pesaram foi a possibilidade de brigar pela titularidade do clube argentino. Quanto aqui, ele seria uma peça de reposição. Porra, mentira. Os caras do Net Vasco mentiram. Você acha que um jogador hoje vai chegar no Vasco para disputar a posição com o David, com o Adson? Não, ele chega para ser titular. Entendeu? Fora o salário, pô. Olha quanto que ele vai ganhar aqui, que ele vai ganhar na Argentina. E a gente sabe que hoje um clube como Fortaleza tira jogador, São Lourenço. Tira, Que é pô. mais atrativo. Tira, pô. Então, assim, o Net Vasco aqui noticiou uma fake news pra não magoar o torcedor vascaíno, porque o torcedor vascaíno, eu tô dando papo reto como é característico da resenha, está sendo iludido. A briga do Vasco hoje se resolver internamente, não é trazer reforço pra ser campeão. Pô, você vê, mano, pro cara trocar o Vasco pelo São Lourenço, pô, você já vê qual é a situação do Vasco hoje. Papo reto. pô. O São Lourenço é um clube grande lá na gente. Grande, nem gigante, é um grande. Que acho que Não, só é tem- grande, é só tá grande. na Libertadores. Não, mas é grande. É grande. É considerado 6 grandes Ah, lá. beleza, mas pô, o cara trocar o atrativo de vir pro Rio de Janeiro, pro Brasil primeiro. O salário, depois pô. Rio de Janeiro, salário muito maior, numa liga que é mais valorizada, que é mais atrativa lá pra Europa. Sim. Então, trocar pra você ver como é que é o Vasco hoje, tá ligado? Sabe o que que é, mano? Essa parada de notícias de bastidor, que até o Sérgio comentou aqui agora, isso mexe muito com os caras, mano. Mexe. O cara bota lá no Google lá, Vasco da Gama. Chega lá, Pedrinho tomou Vasco da Gama na justiça. Aí chega lá, qualquer momento você pode cair, eliminar e pegar o Vasco de novo. Mano, isso aí é uma loucura, filho. Pra cabeça do cara fica complicado mesmo. Pô, vou pra um clube que, porra, de uma hora pra outra pode estar sem dono. Como é que os caras vão me pagar? Eu sou da Argentina, e aí? Como é que vai ser minha vida? Vou levar a família lá pro Rio de Janeiro? Mano, isso tudo fica na cabeça do jogador. Pior que não é mentira isso, não.